Graça e paz, guerreiros. Série Descortinando o Adventismo, volume 2, vídeo 13, a impossibilidade lógica de um decreto dominical. A gente já vai entrar nesse assunto aqui. Realmente é algo... Quando a gente terminar esse vídeo aqui hoje, vamos pensar, realmente esse negócio aí não faz nenhum sentido lógico, tá? Mas antes de a gente iniciar o nosso conteúdo, esse é o penúltimo vídeo. Daqui a 3 dias a gente vai ter o último vídeo da série, que é o vídeo 14. Tá chegando no final, infelizmente. Mas creio que tá valendo a pena para vocês, tá sendo edificante. Para mim tá sendo edificante, espero que para vocês também, tá bom, gente? Bom, antes de iniciar o conteúdo, vamos para os recadinhos que a gente sempre tem por aqui. Para você adquirir o livro Descortinando o Adventismo, volume 2, você vai no site descortinandoadventismo.com. Lá você pode adquirir o volume 1, volume 2, ou adquirir camisetas na loja também, Descortinando o Adventismo. Você também pode adquirir esses livros na Amazon, tá? Na versão impressa e também na versão e-book. E se você tiver interesse em ganhar esse livro gratuitamente, tá? Você tem a oportunidade através dos sorteios que a gente está fazendo aqui durante essa série. Basicamente, o que eu estou fazendo, estou dando 4 livros por vídeo, tá? 2 sorteios ali, 2 livros pelo Instagram e 2 livros pelo YouTube. Então, o que você tem que fazer? Se você quiser ganhar, você pode, na verdade, participar dos dois, tanto do YouTube quanto do Instagram, tá? No Instagram, você vai até o meu perfil ali, @GleisonPércio, me segue. Você vai entrar no post do vídeo de hoje, tá? Vídeo 13. Você vai entrar ali e você vai comentar hoje o seguinte: hashtag, né, jogo da velha, decreto dominical fake news. Decreto dominical fake news, tá? Você vai escrever isso daí. Se quiser deixar um comentário além disso, manda ver. Você pode comentar 5 vezes no máximo, tá? E os comentários têm que chegar no mínimo em 100, senão eu não vou sortear livros pelo Instagram, como sempre. Vai durar 3 dias até o próximo vídeo e aí acabou, tá? O sorteio será aleatório, né? Como a gente sempre vem fazendo aqui. E meus filhos que vão escolher 2 números ali, que vão de 1 até o último comentário, o último número do comentário ali, final nos 3 dias ali, quando acabar. Eu vou contar os comentários e vai ser entre 1 e esse número aí, meus filhos vão escolher. Cada um vai escolher um número, eu vou jogar nos stories, eles dizendo qual é o número, quais são os números, né? E aí eu vou até a pessoa e mando um inbox para ela, um direct, ou eu ou alguém da minha equipe, pedindo o endereço, e a gente vai enviar para você aí no Brasil gratuitamente, não precisa pagar nem shipping nem nada, tá? No YouTube, mesma coisa, tá? Os 2 melhores comentários vão ganhar, eu vou avisar você no comentário, também vai durar 3 dias, não tem mínimo de comentários no YouTube. Tá bom, gente? É isso então. Corram lá na Amazon, você que já comprou o livro volume 1, deixa uma avaliação bacana para nós, isso também ajuda bastante o ministério, tá? Isso é legal. Se você comprou o volume 2, já leu o volume 2, também quer deixar uma avaliação na Amazon, manda ver. E bata uma fotinha aí de você com um livro ou de você assistindo a série e me marca nos stories do Instagram que eu vou repostar vocês, beleza? É isso então. Vamos agora cair nesse assunto aqui. Ai, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por me dar essa oportunidade de poder explicar, né, e expor todos esses... São aberrações, gente. São aberrações teológicas. São aberrações que desafiam a lógica humana, tá? Não fazem nenhum sentido. E a gente vem comprovando isso até aqui. É difícil comprovar a questão do sábado, um pouquinho complicado. Mais ou menos, para quem não entende, né? Para quem sofreu lavagem cerebral, é um pouco difícil de entender, sim. Porém, acho que a gente conseguiu explicar, bem explicadinho até aqui, né, a questão do sábado. E agora a gente vai desconstruir toda essa
falsa doutrina do decreto dominical. Também a gente já vem fazendo isso nos últimos 2 vídeos e hoje, daqui 3 dias, a gente vai finalizar. Claro que tem muito mais coisa no livro. Aqui é só um resumo, tá bom, gente? Então, vamos lá. A impossibilidade lógica de um decreto dominical. Bem, além de não existir nenhum tipo de base teológica para essa doutrina do decreto dominical, os defensores adventistas dessa doutrina, eles possuem um outro grande adversário. Adivinha quem? O simples raciocínio lógico, tá? Como assim, inglês? O que você está falando? Calma, eu vou explicar. Veja bem, gente. A logística necessária do governo, tá, para supervisionar, gente, quem trabalha ou deixa de trabalhar aos sábados e aos domingos, seria algo tão complexo e trabalhoso que provavelmente levaria o governo americano à falência. E no caso de um governo mundial único, da mesma maneira, tá? Não somente isso, como a questão demográfica também impõe barreiras intransponíveis aí para a implementação dessa lei. Vocês já vão entender. O que a gente viu ali que quando Ellen White ela criou essa terrível profecia, né? Os Estados Unidos e o resto do mundo, eles eram totalmente diferentes do que eles são hoje. Então a demografia americana na época, ela era composta em sua grande maioria de famílias protestantes que iam regularmente aos cultos ali nas igrejas aos domingos, né? Hoje em dia, apesar de ainda existir bastante protestante aqui nos Estados Unidos, essa comunidade evangélica e até de católicos também perdeu muito espaço para outros grandes grupos religiosos e também grupos não religiosos que possuem grande influência no Congresso Nacional Americano, tá? Enfim, no governo com os governantes desse país no geral. Vamos entender um pouco melhor isso? Vamos analisar aqui a questão demográfica primeiro, e depois a gente vai cair na questão lógica, racional mesmo, da impossibilidade desse decreto. Olha lá. Primeiro grupo que nunca aceitaria um decreto dominical. Primeiro grupo. Só esse aqui já tem vários, tá? Mas esse primeiro aqui já descarta completamente a possibilidade de um decreto dominical. Quem? Sim, eles, os muçulmanos, tá? Veja, quando eu era adventista, eu sempre me perguntava, me questionava assim, por que Ellen White nunca incluiu os muçulmanos nas profecias dela? Como era possível que a mensageira do Senhor havia deixado de lado esse grupo religioso tão grande, tão poderoso, né, e assim tão temido por todos, né, devido aos ataques terroristas da ala mais radical deles, etc. Bem, o que acontece, gente? Ellen White, ela nunca poderia imaginar que o mundo islâmico se tornasse a potência que ela é hoje, que ele é hoje, tá? O que aconteceu, muito provavelmente, isso aconteceu por quê? Porque no início do século XX, enquanto Ellen White ela ainda estava viva e escrevendo bastante a respeito do decreto dominical, a população mundial islâmica não passava de 200 milhões de pessoas. Já no ano de 2015, esse número explodiu para 1,8 bilhões, totalizando quase 25% da população mundial. Hoje em dia passou de 2 bilhões já. Bom, nas suas divagações escatológicas, a senhora White chegou a colocar quem? O espiritismo, como um poder muito mais atuante no fim dos tempos, muito mais do que o islamismo, que ela nunca mencionou. Você não vai achar nunca ela falando do islamismo nos escritos dela. Ela acreditou que não teria nenhuma relevância. Vamos ver o que ela diz no livro Grande Conflito? Olha lá. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Bom, o que acontece, gente? Eu acredito que a obsessão de Ellen White com relação a Roma, né? Era sempre Roma, Roma papal, Roma imperial, Roma, o Papa, e também com relação ao espiritismo, por que ela batia tanto nessas duas teclas?
Bom, sobre Roma a gente já falou extensivamente o porquê, mas o espiritismo é porque naquela época, que ela estava viva ainda, o espiritismo parecia apontar assim que ele iria ter um grande crescimento no futuro, né? Essa ideia dela, essa obsessão por essas duas religiões, acabou cegando ela, né, para o que viria ser hoje o maior movimento religioso deste século, disparado. O islamismo é o maior movimento religioso deste século. O crescimento deles foi absurdo. Do século passado também, tá? Bom, projeções demográficas, gente, indicam que só para vocês terem uma ideia, em 2060 a população muçulmana vai alcançar quase 3 bilhões de pessoas, aumentando seu índice percentual para mais de 30% da população mundial. Isso tudo está no meu livro e todas as fontes estão lá, se vocês quiserem. É uma espécie de IBGE que tem aqui nos Estados Unidos que se chama Pew Research. Depois vocês veem lá, tá? Tem todos os números de toda a questão demográfica do mundo aí. Bem, então assim, gente, nesse cenário, né, de hoje, e conhecendo a obstinação dos muçulmanos com relação à fé que eles têm e a fidelidade deles sobre todos os seus dogmas e costumes, alguém em sã consciência crê ser possível que toda essa população aí islâmica aceite pacificamente a imposição do domingo como dia de guarda ao invés do dia que eles têm lá, que é a sexta-feira? Quem, em sã consciência, vai acreditar num negócio desse? Veja bem, os muçulmanos, eles são... Olha, eu diria que eles são, assim, na sua grande maioria, né? Eles são até bem mais fiéis à religião dele do que a maioria dos cristãos, tá? Todos os dias eles estão lá orando, se não me engano, 2 vezes por dia, virados pro lado lá que eles têm que virar, com o tapetinho, fazem oração, não importa onde eles estejam, tá? Eles têm a época ali que eles jejuam, que é o Ramadã, e os caras fazem mesmo, tá? Então, assim, claro que são só, né? Não sou especialista no islamismo, mas estou falando por cima. Mas as pessoas que eu conheço, eu tenho amigos que são muçulmanos e alguns que já foram e se tornaram cristãos. E eles me contam bastante coisa, assim, sabe? E um negócio ali, é pesado, tá? Eles são muito fiéis aos dogmas deles ali. E assim, a gente sabendo, né, do extremo que os muçulmanos radicais podem chegar para defender os seus princípios religiosos, né, como, por exemplo, ataques terroristas, decapitação de cristãos, que a gente já viu muito por aí, né, e as diversas guerras dos jihads, né, dos jihadistas muçulmanos. Em que cenário algum governo que pense na estabilidade mínima do seu país iria aceitar uma proposta de imposição da guarda do domingo sobre esse povo muçulmano? Me diga. Qual governante queria aceitar um negócio desse? Até mesmo, né, gente, porque não haveria, não somente não haveria nenhum tipo de vantagem do governo para impor um negócio desse, como também do ponto de vista teológico, como a gente já viu, isso não teria a menor importância para Deus. Nenhuma importância para Deus. Leia Romanos 14:5, por exemplo. Né? Como a gente já analisou aqui em detalhes até agora. Bem, então assim, só esses caras aí... Eu tenho um amigo adventista, ele deve estar me assistindo, eu não vou falar o nome dele, porque a família toda dele é adventista, mas ele já deixou de ir, tá? Tipo assim, ele já entendeu que isso aqui é uma loucura. E a coisa que, na verdade, ele entendeu quase que no mesmo tempo que eu, mas depois eu passei algumas coisas para ele que ajudou ele a acordar. Assim. Mas eu creio, ele me disse que o ponto principal que fez ele acordar foi exatamente essa questão dos muçulmanos. Ele foi, se não me engano, para Dubai, ele foi para um lugar lá, um país árabe, e chegando lá ele viu como que esse povo agia. Ele falou, não, esse decreto dominical, o cara não vai sair nunca, isso é uma balela, não tem como esses caras aceitarem isso.
Então só isso aí já é, tá? Já seria suficiente, mas tem mais. Segundo grupo, que não deixaria nunca, né, que um governo mundial ou mesmo um governo americano implementasse um decreto dominical, são quem? Os judeus. Bom, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento geopolítico sabe do tamanho da influência que o povo de Israel, né, o povo judeu, exerce não só sobre o mundo, mas principalmente sobre os Estados Unidos. Os judeus mandam aqui, tá? Isso aí você pode ter certeza. O nosso presidente anterior, Donald Trump, que foi sensacional, by the way, e creio que vai voltar em 2024, isso é uma outra história. A filha dele e o genro dele eram judeus, né? E muita gente ali do governo era judeu. Então, tanto só para dar um exemplo, mas assim, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os judeus possuem alta representação judaica e assim, não haveria a menor possibilidade de que a comunidade israelita americana aceitasse passar uma lei dominical nesse país. Eu não sei se vocês sabem como que funciona a questão dos lobbies, dos lobistas ali no Congresso, tá? Rola muita coisa ali, tá? Por trás. E assim, é um povo puxando a sardinha pro lado deles, outro, tá? Então assim, tem gente que tem muita influência, muito poder, e outros nem tanto, mas existem grupos que são muito fortes, e o povo judeu tem uma representação muito forte no Congresso, tá? Então assim, hoje em dia, nos Estados Unidos são mais ou menos 8 milhões de judeus, né, o que totaliza praticamente algo como 2,7% da população americana. Mas, apesar de parecer ser um número pequeno, os judeus eles dominam diversas áreas extremamente importantes e estratégicas nesse país aqui, tá? Além disso, gente, o poder bélico e militar de Israel é um dos mais fortes do planeta. Que país que gostaria de provocar uma guerra nuclear, por exemplo, contra Israel somente por querer impor uma guarda do dia de domingo? Isso não faria nenhum sentido lógico e ao mesmo tempo também não possuiria nenhum respaldo bíblico escatológico, né? Como a gente já disse. Então a probabilidade desse negócio acontecer, até o momento, né, pelo que a gente está analisando, é de 0%. Terceiro grupo, os ateus, os agnósticos e os secularistas. O pessoal não religioso, na verdade é uma religião também, né? O ateísmo também é uma religião, mas aí também é uma outra história. Mas basicamente vamos chamar eles de não religiosos. Ateus, agnósticos e secularistas. Esse grupo cresceu consideravelmente, tá? Nos últimos anos. E ele chega hoje em dia ao número espantoso de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, tá? A divisão entre igreja e Estado para esse grupo aí é de extrema importância e o capital político que eles têm é extremamente alto também. Tão alto, gente, a ponto de sabe o que aconteceu aqui por causa deles? Eles tiraram, tá? Eles baniram completamente as orações em escolas públicas e em locais públicos variados. Esse povo aí, tá? Mesmo com uma comunidade cristã agindo pesadamente assim para influenciar os congressistas norte-americanos, esse grupo ele se manteve firme, unido, né? E não permitiu essa quebra do Estado laico, digamos assim, para a imposição de costumes religiosos dos membros da comunidade cristã. E esse negócio aqui não passou e não tá com cara que vai passar em breve, assim, tipo, eles realmente bateram o pé e não, oração não entra em escola pública aqui, tá? Então, assim, diante desse cenário, novamente, aparece quem? A mensageira do Senhor, profetizando acerca de algo que não possui a mínima possibilidade de acontecer em nenhum tipo de cenário político, social, religioso, americano, muito menos mundial, seja ele atual ou futuro. Então a gente deve concluir mais uma vez que essa foi apenas mais uma de suas profetadas ali da senhora White, que infelizmente continua enganando a muitos e colocando essas pessoas num terrível jogo sectário, tá? O quarto grupo, gente, que também é bem forte, é o grupo dos budistas e dos hindus.
Esse pessoal tem bastante influência também. Só para vocês terem uma ideia, o povo hindu, eles têm um número populacional de 1,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Já os budistas passam de 530 milhões de adeptos. Ou seja, nos Estados Unidos, esses grupos eles ultrapassam algo em torno de 2,5% da população americana, o que é mais ou menos 8 milhões de pessoas. E esses grupos também, né, os budistas e os hindus, são mais uma pedra no sapato adventista que nunca deixaria que essa profecia se realizasse. Eles não teriam nenhum interesse em apoiar um projeto de lei desse tipo, né, inviabilizando assim a implementação de um projeto de lei em âmbito nacional totalmente, muito menos mundial. Quinto grupo, Nova Era. Esses grupos aí que seguem a vertente da Nova Era, né, como o Avatar, o Wicca, esses bruxinhos que tem por aí, Teosofia, tudo meio doido, né? Mas tudo bem. E também algumas religiões tribais, tá? Eles possuem um número também bastante considerável de seguidores, ok? Não sei se você sabia, mas tem muita gente aderindo a esses grupos aí, tá? O mundo é um lugar complicado, né? E esses grupos também não possuem nenhum tipo de motivação em permitir que uma lei dessa seja aprovada. Gente, só para vocês terem uma ideia de como é fácil barrar uma lei, ou como é fácil, né, impedir que uma lei de cunho, de caráter assim, que fira a liberdade religiosa de um grupo, seja ele minoritário ou não. Como é difícil passar uma lei dessa, só para vocês terem uma ideia, gente. Olha só esse negócio aqui, aí você compara com o decreto dominical. O governo americano até hoje não conseguiu impedir o uso do peyote, que é uma droga alucinógena ilegal extraída ali dos cactos do Peru, do México e do Sudeste americano. Eles não conseguiram impedir que o peyote fosse utilizado num grupo de índios, de nativos aqui dos Estados Unidos, né, porque eles creem que isso é algo religioso, então eles utilizam. O Congresso americano não conseguiu impedir que esse povo utilizasse o peyote. Eles são minúsculos, essa tribo indígena que crê no poder espiritual do peyote. Minúsculos. E eles, com a representatividade deles minúscula no Congresso, conseguiram barrar, né, a proibição aí do uso dessa droga. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quem em sã consciência acreditaria, se um grupo desse conseguiu barrar, imagine todos esses outros, olha o tamanho desses outros grupos. Quem que vai forçar esse povo, gente, a guardar o domingo? Ó. Então assim, não faz nenhum sentido, tá? Na verdade seria muito mais fácil a gente presumir, muito mais lógico, né? Presumir que o padrão de comportamento da falsa profetisa e plagiadora, né, Ellen White, é mais uma vez confirmada com relação a essa outra grande profetata, né? Então é isso que toda a lógica, todo o bom senso aponta para esse negócio aí, tá? Sexto grupo, as seitas. Sim, ainda existem, né, esses grupos considerados como sectários, como os Mormons, os Testemunhos de Jeová, a Cientologia e os próprios Adventistas do Sétimo Dia, que juntos também possuem uma representação bastante considerável ali, uma força política até muito boa, assim, muito forte, junto ao Congresso Nacional Americano, né? Para vocês terem uma ideia, os Mormons, somente os Mormons, eles possuem mais de 16 milhões de membros ao redor do mundo, nos Estados Unidos 6 milhões. Eles têm como um de seus membros mais famosos o senador Mitt Romney, que por sinal quase foi eleito em 2012 ali contra Barack Obama. As Testemunhas de Jeová também têm uma boa representatividade, assim, eles têm um pouco mais de 8 milhões de membros espalhados pelo mundo e mais ou menos 2,5 milhões nos Estados Unidos, tá? E tem também a Cientologia, né, que possui em torno de 3 milhões de membros. São pequenos, assim, mais ou menos pequenos, mas eles têm atores famosos, né, que fazem parte, do John Travolta, o Tom Cruise, etc., que também tem
uma certa força, digamos assim, política que impediria um negócio desse. E, finalmente, os próprios adventistas, né, do sétimo dia, que tem um número respeitável aí de um pouco mais de 20 milhões de membros, né, mundialmente. Bom, nenhum desses grupos apoiaria uma aprovação de um decreto dominical, com uma possível exceção da ala mais radical adventista ali, que teria como único intuito finalmente presenciar o cumprimento dessa profecia absurda, né? Talvez só essa pequena ala ali iria querer apoiar. Mas então não, gente, não tem como, tá? E sétimo grupo, os evangélicos e os protestantes. Finalmente a gente chega, né, no grupo que a própria senhora White delineou como sendo os maiores vilões da história adventista. Porém, gente, esses dois grupos eles não apresentam nenhum apetite político para requerer algo desse tipo ao governo americano, muito menos mundial, tá? E mesmo que algum dia eles quisessem, seria pouco provável que eles conseguissem fazer passar qualquer formato de lei dessa espécie aí. Isso a gente já viu, né? Se mostrou verdade com essa questão, por exemplo, das orações em escolas públicas, em locais públicos, não passou, tá? Eles não tiveram força suficiente para forçar esse negócio aí. A verdade, gente, é que enquanto a guarda do sábado se apresenta como algo de suma importância para o coletivo adventista, para esses grupos aí, os evangélicos, os protestantes, esse assunto não tem nenhuma relevância, tá? Além deles não verem, esse povo não vê a igreja adventista como uma ameaça a eles, né? Com esse tipo de ideia escatológica maluca, os evangélicos, por exemplo, eles somente observam de longe, né, com muita pena da cegueira espiritual que o adventista, infelizmente, possui, e oram por eles, tá? Eles não têm essa ideia de, vamos matá-los, sei lá o quê, tá? E também não seria plausível crer que eles teriam essa ideia no futuro, tá? Bom, todos os cristãos do planeta formam algo em torno de 1/3 da população mundial, e 1/3 da população mundial os cristãos, 2/3 do resto do mundo. Como seria possível que 1/3 da população mundial forçasse os outros 2/3 a guardar o domingo como dia sagrado? Como a gente já viu aqui, os muçulmanos, judeus, hindus, budistas, agnósticos, ateus, tribos indígenas, a China, a Rússia, o Irã, Índia, enfim, todos esses povos, todos esses países aí se curvariam então nessa ideia mirabolante de Ellen White, né, aos Estados Unidos e ao Vaticano, e aceitariam a guarda do dia do domingo como algo sagrado, sem nenhum tipo de resistência. Vamos fazer sim, vocês estão mandando, a gente vai fazer. Gente, os Estados Unidos eles não conseguiram nem vencer a guerra do Vietnã. Vietnã, um país também minúsculo, muito menos preparado que a China e a Rússia, por exemplo. E agora tomaram pau no Afeganistão também, que foi uma vergonha aquele negócio ali, vocês viram. Biden é um desastre. Então, assim, como seria possível imaginar que algo assim aconteça, algo tão absurdo e improvável? Só na cabeça da Ellen White, que conseguiu enfiar também na cabeça dos adventistas, né? Tá, então isso é com relação à questão demográfica. Agora vamos para a questão da impossibilidade logística, financeira e até mesmo racional de um suposto decreto dominical. Bem, de acordo com a senhora White e a Igreja Adventista, o decreto dominical ele viria a princípio dos Estados Unidos, que, apoiado pelo próprio Satanás, né, fingindo ser Cristo, by the way, aparentemente iria mandar matar todos aqueles que não guardem o domingo como dia sagrado, em especial os guardadores do sábado. Vamos analisar rapidamente como que seria a logística de supervisionar algo dessa magnitude. Para pensar, quanto de dinheiro público deveria ser obrigatoriamente empregado
para que esse estado aí policialesco, né, que ela imaginou, tivesse certeza de quem exatamente está aguardando ou não o dia de domingo. Para pensar no dinheiro envolvido nesse negócio aqui. Como que funcionaria isso? Seriam câmeras de TV instaladas nas nossas casas, né, com a intenção de nos vigiar, registrar cada ato que a gente faça nos dias de domingo? Ou talvez, né, satélites do espaço que têm um poder, Google Earth, não sei, conseguem entrar na nossa casa, eles... Pare para pensar o monitoramento desse povo todo. Para pensar nesse negócio aqui. Quanto de dinheiro, gente? Quanto de dinheiro empregado, pagar funcionário e tudo mais do governo para monitorar essas pessoas aí, tá? E além disso, como que deveria ser feita a guarda desse dia exatamente, do domingo? Quais seriam as regras para a guarda desse domingo aí? Seriam as mesmas do sábado na lei mosaica, será? Ou será que seriam as regras que a Igreja Adventista inventou como parte do seu dogma moderno? Será que a gente deveria ir para alguma igreja, obrigatoriamente? Ninguém fala nada. Como seriam essas regras? E como que seria feita a imposição de um trabalho no sábado? Porque assim, um dia eu perguntei para o pastor adventista, eu era adventista ainda. Eu olhei para ele e falei, pastor, me diz uma coisa. Eu estou aqui pensando sobre esse decreto dominical, né, que vocês tanto falam. Eles falam, mas eles não falam como que seria empregado esse negócio, né? Estou aqui pensando, assim, e assim, eu sou dono do meu próprio negócio. Eu não quero trabalhar no domingo, eu não trabalho no domingo. Eu já não trabalho no domingo, mas eu também não trabalho no sábado. Não trabalho nenhum dos dias. Isso quer dizer que automaticamente eu vou ter a marca da besta, porque eu não estou trabalhando no domingo? Aí ele falou assim, não, você não está entendendo. Além de você não trabalhar no domingo, eles vão te forçar a trabalhar no sábado. Ok. Aí, tá, eu era adventista ainda, então eu falei, não vou nem... Tá, deixa esse negócio pra lá. Mas, depois que eu, né, comecei a investigar e tal, resolvi sair, eu comecei a me aprofundar mais e fiquei pensando, como que o governo iria nos obrigar a trabalhar no dia de sábado? Eu que sou dono da minha empresa, quem queria me forçar a ir até a minha empresa, abrir meu escritório, sentar na minha mesinha ali, na minha cadeira e trabalhar? Será militares ou policiais colocados na frente de todas as empresas do mundo para né, constatar se efetivamente cada indivíduo está ali trabalhando mesmo? Imagina o tamanho dessa força-tarefa aí, tá? Além disso, essas pessoas que estão fiscalizando as outras pessoas no sábado e no domingo, né, digamos, no domingo, eles estariam trabalhando no domingo. E aí, não vale a lei para eles? Ou seja, eles não teriam que ser mortos também? Como fica esse negócio? Porque eles também estão ganhando dinheiro, né? Se eles estão trabalhando, eles estão ganhando um salário. Então, assim, por que motivo o governo de qualquer país iria impor gastos dessa magnitude nos seus próprios cofres públicos, arriscando enormes déficits balanceais nas suas economias internas? Qual Congresso Nacional, em sã consciência, apoiaria e aprovaria esse projeto de lei aí, que surgiu na mente fértil de Joseph Bates e Ellen White? Como que ficaria o resto da economia, gente? Da onde que viria tanto recurso financeiro para poder financiar essas insanidades? Né? E mais uma vez, para aqueles que, por exemplo, como eu, já não trabalho no domingo, será que eu receberia automaticamente a marca da besta? Então, assim, além de eu guardar o sábado como dia sagrado, eu também devo obrigatoriamente trabalhar no domingo para que eu possa ser incluído na lista de salvos de Jesus? Para pensar nesse negócio aí. E que tipo de pessoa acreditaria num Jesus desse que iria mandar matar todos aqueles que não guardassem o domingo?
nesse caso hipotético aí de um Satanás fingindo ser Jesus. O Jesus que é relatado na Bíblia não deixou nem mesmo que Pedro cortasse a orelha lá do centurião lá, que estava prendendo ele. Não só isso, gente, como por que o apóstolo Paulo iria nos confundir tanto com relação a algo tão importante assim, com versos, por exemplo, como de Colossenses 2,16, Romanos 14,5, Gálatas 4,10 e 11, como a gente já conferiu aqui em detalhes, né, nos outros capítulos. Se você não assistiu, volta lá, assista, bem legal. E, para finalizar, por que Jesus, como o maior e melhor mestre de todos os tempos, nunca nos avisou a respeito desse pequeno grande problema, o decreto dominical? Nunca. Jesus nunca mencionou nada a respeito disso. Por quê, gente? Você já parou para pensar? Por quê? Bem, a gente vai entrar exatamente nessa questão no próximo vídeo, tá? Próximo e último vídeo, a gente vai falar sobre isso. Por que Jesus nunca nos avisou a respeito disso? E a gente vai finalizar, vai resumir todo o estudo do decreto dominical e vai concluir no próximo vídeo. Não perco, tá muito forte, tá muito legal. Daqui a 3 dias, 8h01 da noite, o último capítulo da série. A gente vai encerrar com chave de ouro e vai enterrar de uma vez por todas essa loucura, gente, que é essa ideia maluca de decreto dominical. Não tem nenhuma base teológica, muito menos condições lógicas, né, racionais de fato acontecer de verdade. Tá bom, gente? É isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouco mais curto do que os outros. A gente está diminuindo o ritmo aqui, porque esses capítulos eles são mais curtos mesmo no livro, né? Tem menos conteúdo do que os outros do sábado, mas tem bastante conteúdo também. Então a gente enxuga, né? Como eu disse, eu estou trazendo em torno de 30% do que tem no livro, mas já dá para vocês terem uma ideia aí, tá bom? É isso então. Não se esqueça de participar dos sorteios, tá? Vocês querem receber o livro gratuitamente. Também deixa uma avaliação bacana para nós lá na Amazon, isso vai ajudar o ministério, tá? Bata uma fotinha, marca a gente nos stories do Instagram, que eu vou adorar repostar vocês. Eu quero saber quem são as pessoas que estão assistindo, que estão comprando os livros, etc. Tá? A gente vai tentar engajar ali num diálogo com esse pessoal, né? Eu tento responder todo mundo, né? O pessoal acaba descobrindo meu WhatsApp, mas eu assim, tento responder todo mundo mesmo e entender, né? Porque tem muita gente que realmente está passando por um sufoco e está começando a entender o problema que eles se meteram aí. Então a gente tenta ajudar essas pessoas. Não dá para ajudar todo mundo, né? Tem outras pessoas que ajudam também, a irmã Lilian ali, a doutora Daisy, né? Todo o pessoal do CACP, o pastor Elias Soares, tanta gente boa aí que combate as seitas, né? E o Gali, enfim, tem uma galerinha ali bem bacana que também apoia, né, a libertação desse povo aí, desse jugo sectário. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até daqui a 3 dias, a 8h01 da noite. Descortinando o Adventismo, volume 2, o último episódio, você não pode perder. Tá bom? Até lá, um grande abraço e fiquem com Deus.